Bom, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então ao grupo das dicotiledôneas. Vamos ver alguma coisa de rosídeas hoje e na sequência das fabídeas, tá? É um grupo extremamente rico, a gente tem aqui uma grande parte das angiospermas presentes, então tem inúmeras famílias, eu só vou destacar as mais importantes que vocês devem estar encontrando aí nesse meio tempo de fotografia do herbário virtual de vocês, tá bom? Bom, o que que a gente tem aqui, né? Dentro desse grupo das rosídeas, a gente vai subdividi-los entre fabídeas e malvídeas. Tá? Isso é uma divisão é, arbitrária? Não, porque elas seguem, como vocês podem ver aqui, uma tendência, né, de um grupo monofilético, que a fabídeas é um grupo monofilético que vai de zigofilales até fabales, e malvídeas também é um grupo monofilético, né? Vai de geraniales até sapindales. Eu vou começar destrinchando o grupo de cima com vocês. Está presente com essas ordens aqui, como eu falei, algumas famílias. A maior das ordens em número de famílias é Malpighiales, mas em número de espécies, posso estar um pouquinho enganado, mas deve ser Fabalis por conta de Fabáceae. A Fabáceae é uma família extremamente rica. É, comparado a Asterácea, Orquidácea, enfim, o número de riqueza de espécies. Mas quem vai falar de Fabáceae para vocês é a Roseli Bortoluzzi, que é especialista na família e é professora ali na UDESC de Lages. Depois, no grupo das malvídeas, né, a gente tem aqui uma riqueza até significativa, mas são plantas de flores bem pequenas. Vocês vão adorar fazer aula prática com essas flores microscópicas, né? Tem um especialista, o Marco Sobral, que sempre diz que ele reconhece, na verdade, como ordem, basicamente sapindális, porque bater o olho é fácil de saber em campo, porque as flores são muito pequenas e difíceis de trabalhar. Mas não só por isso, né? Por uma série de outras características de folhas compostas, geralmente presentes, enfim. Eu vou tentar então destrinchar com vocês esse grupo das rosídeas na nossa próxima sequência de aulas. A gente já viu, né, o grupo basal das eudicotiledôneas, então agora a gente entra nessa sequência. Uma das famílias que chama atenção ali, eu quero destacar ela para vocês, é de Lineares. Ela está fora desse grupo, tá? Eu trago ela, na verdade, por conta de duas espécies, ou dois gêneros, na verdade. Um deles é Dávila, vocês estão vendo aí na imagem do centro, e o outro é Dilene, tá? Dilenia indica, essa daqui, né? É cultivada na região, é bastante utilizada na arborização urbana, não em áreas onde tem estacionamento e carro, porque esse fruto ele é bem grande, assim, e lenhoso, então ele pode causar um certo estrago, né, se cair em cima de um carro, mas a copa dela é fechada, assim, é uma copa que atrai paisagista, tá? Então ela é muito cultivada. Agora, Dávila e Doliocarpus em menor número, apesar de a gente ter bastante Doliocarpus no Parque São Francisco, são comuns aqui na região como trepadeiros. Inclusive, de Doliocarpus no Parque São Francisco foi descrita uma nova espécie de fungo, coletada no TCC de um aluno da Bio, né, o Felipe Bittencourt, é, cresce só em Doliocarpus ali do Parque São Francisco. Então, tem um fungo associado a essa espécie. Tá? Mas, enfim, não é esse o nosso foco. O que eu quero chamar a atenção dessa família, né, só para a nível de curiosidade, ela é basicamente tropical, tá? As folhas são alternas e espiraladas, vocês percebem que é espiralado por essa imagem, né? Dá para ver que as folhas fazem um círculo, tá? Dávila rugosa é inclusive bem áspera, tá? É tipo uma lixa, tá? Então ela tem uma característica assim bem áspera ao toque, tá? O fruto no geral dessas plantas é apocárpico, tá? As sépalas são persistentes na frutificação e envolvem o fruto, então o que a gente está vendo aqui são sépalas envolvendo o fruto, tá? E formando essa aqui é Dilenia indica, que de nome popular é fruta elefante, se não me falha a memória. Parece que ela não está muito boa hoje. Porque indica, né? Inclusive indica de onde ela vem. Tá? Ela não é nativa aqui da região. As gilênias, as nossas eu nunca vi com frutos assim tão vistosos. Tá? Doliocarpo já tem esse fruto um pouco mais vistoso, mais pequeno, né? 2 centímetros. Tá? Em Santa Catarina, então, a gente tem Doliocarpo chotianus, está aqui, ó. Cuidado, isso aqui pode lembrar um pouco uma sapindace, que a gente vai ver mais adiante, mas não é. Tá? Lembra um pouco por conta desse padrão de fruto. A Dávila rugosa, tá? E Tetracera oblongata, que eu nunca vi, por exemplo, em campo. Tá? São 3 gêneros e 4 espécies em Santa Catarina, ou seja, não é uma riqueza muito grande. Aí sim a gente vai entrar no grupo das Rosane, né, nessa superordem, que é a principal. Né? Então, Dilleniaceae é basicamente grupo irmão de Rosane, tanto de Fabídeas quanto de Malvídeas, né? E em Rosane, então, a gente tem uma elevada riqueza. Tá? Tem que prestar um pouquinho de atenção, eu já chamei a atenção disso para vocês da posição desses grupos, né?
Há algumas modificações em relação ao APG antigo e ao APG novo. De Linealis é uma delas, inclusive, vocês olharem aqui, neste APG de Linealis está aqui com Guneralis, tá? Saxifragalis vem aqui, enquanto de Linealis aqui está já junto com Caryophyllalis. Já digo para vocês, só olhando, né, que esse aqui é o APG antigo, esse é o APG novo, tá? Porque Caryophyllalis, por exemplo, vem parar aqui embaixo, na classificação mais nova, tá aqui, ó. Tá? E de Linealis deixa de ser grupo irmão disso, né, e passa a ficar aqui como o grupo irmão do restante desse grupo aqui de Rosidias como um todo. Então é importante, na verdade, que eu quero mostrar para vocês, eu podia fazer aqui um jogo dos 7 erros, né? Já fiz isso uma vez, inclusive, tentar perceber essas modificações de famílias, ou no caso aqui de ordens, que ocorreram entre o APG 3 e 4. É, isso é comum, né? A gente já discutiu isso nas nossas aulas de sistemática, apesar de que agora está um pouco mais estável essas mudanças. Uma das maiores foi essa movimentação de Caryophyllalis lá aqui de Rosídeas, né, para Fabídeas, para Asterídeas. Na verdade, elas não estavam nem nas Rosídeas, elas estavam fora, né? Se a gente olhar aqui, elas saem antes, né, desse grupo aqui das Rosídeas. Mas não deixam de ser o dicotiledôneos, tá? Vamos lá. Então aqui, né? Então cuidado com a bibliografia desatualizada, né? Caryophyllalis é uma delas que mudou, de Linealis mudou um pouquinho, né? Então assim, prestem um pouquinho de atenção quando vocês estiverem analisando. Isso não é um problema em relação à descrição das famílias. Neste caso, perdão, foi mais uma modificação assim, de posicionamento. Aí a primeira ordem que a gente pode reconhecer aqui dentro das rosídeas de fato, e que é grupo irmão das rosídeas como um todo, é Saxifragalis. Essa não é uma ordem muito assim significativa, tá? Assim, não que ela não tenha sua importância, mas a gente não encontra muitas dessas famílias, tá? Se eu olhar aqui nessa lista, eu vou reconhecer Crassulaceae entre as famílias que está aqui presente. Alogaraceae, alguma coisa, mas assim, é Crassulaceae e vocês também vão reconhecer. Por isso, na verdade, eu trago essa família, essa ordem, inclusive. As demais, elas não têm uma ocorrência muito comum aqui na região sul, tá? Ou se tem é uma espécie, um gênero, então não cabe na disciplina, né? O que a gente tem em Saxifragalis? Né? Ela se distingue por não ter estípulo, e a gente vai ver que em Rosídeas isso é bem comum. Então, Saxifragalis não tem. Um número pequeno de estames, o fruto geralmente é uma cápsula, e o endosperma é bem desenvolvido. Tá? Então, essas são algumas características de Saxifragalis. A ordem ainda possui, né, um ápice floral côncavo no início do desenvolvimento, ou seja, tem que fazer ontogenia. Os carpelos são livres apicalmente. Hipanto, em muitos casos, e talvez hipanto seja uma palavra que vocês não lembrem mais muito o que é. Eu vou resgatá-la um pouquinho mais para frente e vocês podem, obviamente, buscar na literatura, né? E geralmente 5 peças florais. Bom, por que eu trago a Crassulaceae? Por conta destas plantas, tá? Que são as famosas suculentas, ou as principais suculentas. E se vocês olharem o mapa ali, deve estar no lado direito para vocês, tá? Deste lado aqui. É, vocês vão ver que elas quase não ocorrem no Brasil e tem alguma coisa no sul. Eu vou mostrar a única espécie que ocorre em Santa Catarina de forma nativa. O resto a gente encontra em floricultura, né? Então são 1.500 espécies no mundo, 35 gêneros, mais ou menos. 10 gêneros no Brasil, 84 espécies. Mas boa parte delas ocorre no Rio Grande do Sul. São ervas suculentas, até um pouco arbutivas, como esse calancoi, né? Chega a ficar até 1,5 m, 2 metros, apesar de não ser lenhoso, tá? E elas têm o metabolismo ácido das crassuláceas, vocês vão ver melhor em fisiologia. Mas o que essas plantas fazem, né? Foi descrito o metabolismo a partir delas. Elas captam o carbono durante a noite, quando está mais fresco, né? Não é tão quente, não tem sol. Então elas abrem o estômago à noite para entrar carbono e perder pouca água. Tá? Essa é a estratégia delas. E armazenam esse carbono na forma de ácido málico. No fim do dia, né, aliás, no fim da noite, elas fecham os estômatos para, quando começar a aquecer, não perder muita água, porque a planta está sempre nesse trade-off, né, nessa troca. Se ela abre o estômago, ela ganha carbono, mas ela perde água. Então ela fecha o estômago durante o dia e queima esse ácido málico, ele converte esse ácido málico em carbono de novo. Então ela faz fotossíntese, na verdade, em 2 etapas. Primeiro ela captura carbono de noite, e depois ela faz a fotossíntese de fato, né, quando tiver energia solar e os fotossistemas puderem funcionar, tá? Então esse metabolismo CAM foi descrito a partir desse grupo de plantas, né? Essas plantas têm folhas alternas espiraladas, né? É bem visível aqui nessa Echeveria, bem comum, Echeveria, aliás, bem comum cultivada na região. Opostas ou verticiladas, em outros casos, como a gente pode ver aqui nesse calancoe. Às vezes
em roseta basal e simples, tá? Então varia um pouquinho nesses grupos. No geral, a gente tem essas rosetas, tá? Bem espiraladas. Ou como a gente pode ver aqui na Kalanchoe também. A única espécie nativa em Santa Catarina é Crassula peduncularis, essa coisa vermelha, assim, coisa não, né? Essa planta vermelha, mas assim, ela não chama muito atenção, ela é uma planta mais de áreas altas, tá? E é criticamente ameaçada de extinção. Tá? Então essa é a única espécie nativa em Santa Catarina. Aquele número ali de 84 espécies inclui espécies não nativas, tá? O que que a gente tem de flor? Elas são androginospóricas e actinomorfas. A flor é uma estrelinha perfeita aqui, ó. Vocês olharem aqui, ó, tem 5 pétalas neste caso, tá? Vai ter 5 sépalas também. Essas pétalas e sépalas, elas podem ser unidas ou não. Quando as pétalas são unidas, elas costumam formar um tubo, como a gente está vendo aqui, tá? Essas plantas não têm hipanto. O que eu gosto de chamar a atenção é que a gente pode ver os carpelos, eles são geralmente separados, pelo menos no ápice aqui, ó. Eu conto 5 carpelos, tá? Então eles são bem distintos neste grupo de plantas. A gente encontra de 4 a 10 estames e frutos são 4 a 5 carpelos. Então, as inflorescências elas também podem ser assim unidas, né, formando é, podem ser uma inflorescência como essa, ou às vezes pode ser uma flor solitária, tá? Reduzidas a uma única flor. Aqui uns outros exemplos, né, de inflorescências de algumas plantas, e aqui Crassula argentea, por exemplo, outras formas de filotaxia, inclusive. Aqui para chamar a atenção, ó, os carpelos que eu queria destacar, tá? Então aqui eles são livres, ou ligeiramente conados às vezes na base. Aqui eles só estão encostadinhos, né? Mas estão unidos mais na base. Então esse aqui de fato a gente tem flores de alicarpelares, tá? Assim, das que a gente vê nas famílias que a gente costuma ver não é tão comum. É um passo que geralmente o pessoal costuma se perder um pouco na hora de correr chave ou confunde um pouco. Aqui é bem visível, tá? São 4 a 10 estamos, como eu falei, aqui a gente pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neste caso. Tá? Aqui são 5 carpelos, portanto, cada um com seu estilo e sua região estigmática, né? Aqui outra flor, a gente consegue cortar aqui, contar a pontinha dos carpelos. E aqui alguns estames, esses aqui são levemente unidos a princípio às pétalas. Tá? Aqui de cedo, eu quero chamar a atenção aqui, ó, as sépalas aqui atrás, então são de clamídeas, né? Não são homoclamídeas. As pétalas estão aqui na frente, ok? As sépalas adiam aqui atrás da pontinha, né? Os carpelos aqui, como é bem amarelo, é um pouco difícil da gente até distinguir, mas aqui é um pouco mais fácil, ó, dá de ver eles aqui também, né? Mas é bem claro que ela é bem actinomorfa. Acho que isso não resta mais dúvida. Aqui outras fotos de algumas flores, né? Aqui as sépalas, as pétalas, os carpelos aqui com seu petilo e os estames aqui escurecidos na ponta, neste caso, né? Com as anteras escuras. O ovário desse grupo, né, portanto, é bem súpero, né? Não há dúvida, né? Está aqui em cima. Na base dele a gente encontra uma glândula nectarífera, inclusive dá de ver aqui embaixo. Né? Então, removendo os carpelos, a gente vê essas glândulas nectaríferas. Tá? E a placentação é geralmente lateral, tá? Desses vários óvulos. Isso expõe um fruto, um agregado de folículos, tá? Tipo cápsula, com muitas sementes. Tá aqui, ó. A reprodução dessas plantas, geralmente, a gente vai fazer elas de forma sexuada, né? Porque elas brotam por folha, quem cultiva essas suculentas, né? Enfim, percebe isso. Inclusive, essas plantas costumam, em alguns casos, se reproduzir muito rapidamente. Elas tomam conta de alguns ambientes, principalmente as que são mais adaptadas ao ambiente aberto. Tá? Então, elas são de rápida reprodução, mas são todas clones, né? Porque são por folhas. Semente também funciona, mas não é o jeito mais fácil e nem para cultivar. Bom, eu falo dessa família, portanto, porque tem uma importância econômica, assim, interessante, né? Mas a gente vai encontrar uma única espécie aqui em Santa Catarina, do mais é vocês com as suas plantas nos vasos, né? Por sinal, é difícil conseguir matar uma dessa, né? Quem consegue a façanha de perder uma suculenta precisa trabalhar um pouco mais a forma de cultivo, né? E quem quiser, inclusive, vou fazer propaganda, não sou pago para isso, mas tem uma floricultura muito interessante lá na Velha, no final da Velha, a Bromeliária tropica, que eles têm um viveiro enorme dessas plantas, tá? Em botânica econômica, quando eu leciono, eu às vezes levo as turmas lá, porque eles mostram as formas de produção, enfim, eles têm 3 ou 4 casas de vegetação gigantescas para isso. Eles vendem também nas feiras em Blumenau, e eles mostram as várias espécies que eles têm lá, né? É bem interessante. Mas vamos voltar ao grupo aqui, né? A Rositia lupus.
Então, a gente viu aqui de Linealis, Saxifragalis, eu vou mostrar Vitalis na sequência, que faz parte das Rosidias núcleo, tá? E depois esse grande grupo aqui. O que a gente tem em Rosidia núcleo? Estípula presente, tá? O endosperma é reduzido, bastante tanino, não é à toa que a gente vai ver nessa família, inclusive, importante, e diplostemonia, tá? Quem não lembra o que é diplostemone, dê uma olhada, né? Diplo 2, alguma coisa. Confere lá. São mais ou menos 140 famílias aqui, né? 68 mil espécies. É um quarto das angiospermas está nesse grupo aqui das rosídeas. O que tem de algumas sinapomorfias interessantes, tá? Elas são micromorfológicas. O pólen, ele tem essa exina aqui reticulada. Tá vendo? Ó? A casca do pólen, tá? E por favor, é bem entre aspas, né? Mas é uma das proteínas aqui de proteção do grão de pólen. Ela é reticulada dessa forma aqui, ó. Muito bonita, né? Então, grão de pólen é uma ferramenta bem importante de estudo. Dá de descobrir família, inclusive por eles, inclusive alguns gêneros, tá? Quem trabalha com palinologia consegue, né? Não é o caso. Mas uma sinapomorfia desse grupo das rosídeas, portanto, é esse tipo de padrão de grão de pólen, tá? Uma outra característica, elas têm um endosperma nuclear, o que significa que eles estão todos aqui na margem, tá? As células que dão origem, eles estão aqui na margem do saco embrionário, tá? Bom, uma das famílias que compõem, né, que a gente viu ali, uma das ordens é Vitalis, como a família Vitas. Tem 3 gêneros no Brasil e 50 espécies. Alguns caracteres distintivos. Tem gavinha. Vocês já devem estar reconhecendo pelas imagens que família é essa, né, e por isso os taninos são importantes. Então tem gavinha com folha oposta e ou inflorescência. Tá aqui, ó, folha, gavinha. Folha, gavinha, ou vai vir a inflorescência do lado oposto, tá? Então a gente sempre encontra a folha e uma gavinha. Essa gavinha, claro, já pode ter caído, né? A folha também, deixar isso claro, né? As pétalas têm uma calíptra e estames opostos. Gente, o que é calíptra, né? A gente discutiu calíptra lá nas briófitas, né? Vocês lembram que é aquela cápsula que protege aquela membrana que protege a cápsula, certo? Lembra de uma briófita clássica, né? Tem o pé, a seta, a cápsula e durante o desenvolvimento a calíptra que é parte do gametófito. E essa calíptra ela cai depois do tempo para expor a cápsula que vai acabar expondo os dentes peristomiais, né? Fechando esse parênteses. Mas o que seria a calíptra? Então, calíptra, gente, é como se fosse é como se as pétalas fossem do contrário, tá? E mais ou menos é isso. Elas abrem aqui, ó, e depois caem, tá? Então, assim, as pétalas, elas, como se elas fossem unidas em cima, né? Aí elas soltam, abrem e expõem o que seria a calíptra, que é característico deste grupo também, tá? Vocês podem ver nessa imagem. Então, elas vão abrindo, ó. Aqui estão os estames, tá certo? São opostos às calíptras, ó. Aqui tem uma, uma pétala da calíptra, que da outra vai estar o estame, a calíptra cai e os estames ficam, né? As estípulas são presentes, caducas ou persistentes, tá? O ovário súpero está aqui bem característico e aqui a gente consegue contar 6 estames. Ó, tem nectários também, isso é bem comum nessas plantas, né, no geral. Está aqui presente. Aqui um ovário súpero, aqui a região estigmática. Tem 2 óvulos, tem óvulos aqui, 2 por carpelo. Tá? Aqui tem um, aqui tem 2, aqui tem outros 2. Tá? A placentação é mais ou menos axial, na família Vitácea. E o que a gente tem em Santa Catarina? Tá? São só 6 espécies, geralmente elas são conhecidas como uvas do mato. Eu nunca consumi, também nunca procurei muito se pode. A gente tem um especialista no Brasil que é o Júlio Lombardi, que trabalha com esse grupo, né? Não só esse, mas ele é especialista nessa família. Tá? Entre as espécies tem aqui Cissus stipulata, aqui, Cissus verticillata, são as mais comuns. Essa aqui também é chamada de insulina vegetal, quem quiser conhecer um pouco mais sobre potencial farmacêutico, busque, né? Essa aqui, por exemplo, tem uma folha simples ou inteira, essa daqui a folha já é trilobada, e essa aqui é pouco preocupante no grau de ameaça. Bom, e aí vem uma outra ordem dentro desse grupo, né? Agora, de fato, deixa eu só até voltar aqui, chamar a atenção que Itália está meio que fora desses 2 grandes grupos, apesar de fazer parte do núcleo das rosídeas, a gente entra em Fabídeas, tá? Em Fabídeas, na verdade, a gente tem o que a gente chama de clado fixador de nitrogênio, tá? Usando Rhizobium ou Frank, que são 2 gêneros de bactérias. Basicamente, em Fabales, isso é muito comum, nos demais grupos isso aparece, mas não muito frequente. Fabídeas são 8 ordens e 76 famílias, tá? É um grupo grande, obviamente, né? Como a gente viu, tá?
E em famílias tem a ordem Fabalis. Nessa ordem a gente tem 4 famílias e 20 mil espécies, sendo que boa parte delas está em Fabás. O que caracteriza Fabalis? RBCL, né, aquele famoso gene que a gente estuda, aquela sequência, né, do genoma. As pétalas geralmente são ungiculadas, aqui ó. Vocês estão vendo que ela tem como se fosse elas são reduzidas, né? Então as pétalas elas se reduzem como se elas tivessem um pedúnculo. Por favor, é entre aspas, tá? Elas ficam com essa redução aqui, ó, como se elas tivessem um pedúnculo ou um pecíolo, tá? Só para tentar fazer uma analogia. Então, essas pétalas ungiculadas são comuns na ordem. O embrião verde e grande, ok? E placa de perfuração simples. Para quem está fazendo estrutural 2, aproveita e vê com a Roberta o que é isso mais detalhadamente. Mas essas são algumas das sinapomorfias da ordem, tá? E quem vai falar de Fabás para vocês é a Roseli, como eu comentei, que por sinal vai falar muito melhor do que eu, porque trabalha com essa família e está aqui em Santa Catarina. Então aproveitem agora a aula da Roseli, a gente volta na sequência.